Charles Spurgeon afirmou, dizendo o seguinte: assim como de qualquer cidade, de qualquer vilarejo, de qualquer aldeia na Inglaterra tem uma estrada que dá em Londres, assim a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, todo texto tem uma estrada que dá em Jesus. Pensando nisso, eu quero hoje falar uma vez mais desta pessoa tão maravilhosa, a pessoa de Jesus de Nazaré. Abram as vossas Bíblias comigo. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Eu leio capítulo 24, versículo de número 4 e 5. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Capítulo de número 24, versículos de número 4 e 5. Apenas esses dois versículos. E ele lhes respondeu, Jesus, né? Vocês têm já o contexto deste texto. Os discípulos mostraram a estrutura do templo para Jesus, maravilhados, e Jesus lhes respondeu, no versículo 4, vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Amém. Podem sentar. Meus queridos irmãos, eu começo esta minha pregação hoje à noite com uma pergunta. É possível nós termos uma pregação, achar que com esta pregação nós estamos falando de Jesus e na verdade esta não ser uma pregação de Jesus? É possível? É possível. É possível que se tenha uma mensagem. É possível que se tenha uma pregação. Que alguém, num primeiro momento, possa até achar, possa até pensar que está falando de Jesus, mas o seu conteúdo é uma negação da pessoa de Jesus de Nazaré. Queridos, nós precisamos urgentemente prestar muita atenção no que nós estamos ouvindo nos dias atuais, com relação à pregação do Evangelho. Tanto no rádio, como na televisão, como nos púlpitos de algumas igrejas neste país, nós temos que ficar atentos e prestar muita atenção. Porque alguns líderes, alguns pregadores, alguns evangelistas estão equivocados com a pregação do Evangelho, a ponto de estarem falando de outra pessoa que não é o Cristo ressurreto. É possível sim que nos púlpitos de algumas igrejas neste país estejam falando de outra pessoa que não é o Cristo ressurreto. E da maneira como anda o movimento evangélico brasileiro, da maneira como estão se comportando alguns que se dizem pregadores, anunciadores do Evangelho,
Às vezes, queridos irmãos, não se espantem, mas às vezes eu tenho a sensação de perguntar a mim mesmo: será que nós estamos perdendo Jesus de vista? Será que nós estamos perdendo Jesus de vista? Porque em muitos redutos ditos evangélicos, em muitas pregações e em muitos cânticos, Jesus já não é mais o cerne, o centro, o eixo, a pessoa principal a ser apresentada. Em muitos redutos tidos evangélicos, Jesus já não é mais, ou já não tem mais o primeiro lugar. Ele já não é mais o tema que norteia a mensagem de muitos pregadores. Já não é mais o eixo da mensagem, do conteúdo de muitos hinos que são cantados em muitas de nossas reuniões. Por isso eu comecei aqui a minha pregação com esta pergunta: é possível ter uma pregação ou uma mensagem, achar que está falando de Jesus sem estar falando de Jesus? Sim, é possível. E eu fiz esta pergunta e faço esse comentário com vocês aqui hoje à noite, porque os textos que eu li, 2 versículos apenas de Mateus capítulo 24, versículos 4 e 5, é o próprio Jesus quem faz o alerta. É o próprio Jesus quem traz uma advertência. E ele é categórico em afirmar, em alertar e afirmar. Primeiro ele alerta: vede, cuidado, para que ninguém vos engane. E logo ele afirma: virão muitos em meu nome, e dirão: sou eu sou o Cristo. Ainda no capítulo 24 e no versículo 24, Jesus torna a tocar de novo no mesmo assunto e diz: surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, é o próprio Jesus quem está fazendo uma advertência, deixando uma alerta para que tomem cuidado, prestem a atenção, vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, disse Jesus. E queridos irmãos, é meio que um paradoxo, porque Jesus é, sem dúvida, a pessoa mais espetacular que já passou por esta terra. Não há nenhum personagem na história da humanidade que tenha a envergadura que teve Jesus Cristo de Nazaré. Por mais que nós admiramos na história homens como Martin Luther King, Nelson Mandela, por mais que nós temos nos anais da história nomes que marcaram a história da humanidade na dimensão dos gestos nobres, de gestos humanitários, de solidariedade humanitária, como Madre Teresa de Calcutá, Albert Schweitzer e Albert Sabin, que desenvolveu a vacina contra a paralisia infantil. Mas não há nenhum nome, nenhum personagem, nenhum grande vulto na história da humanidade que possa ser comparado à pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Ele é incomparável,
ele é sem igual. Falar de Jesus, depois de mais de 2000 anos, desde que ele andou aqui, ainda é algo maravilhoso, ainda é algo extraordinário, e eu fico pessoalmente maravilhado, encantado, e ao mesmo tempo com uma pergunta de maravilhamento no meu coração, questionando ou perguntando como que aquela simples criança pobre, que nasceu numa manjedoura há mais de 2000 anos atrás, num mundo diferente do nosso, num mundo totalmente distante do nosso, numa cultura diferente da nossa, num mundo que não conheceu luz elétrica, num mundo que não conheceu dos grandes avanços tecnológicos que nós dispomos e conhecemos hoje, num mundo desprovido do mundo virtual, como que aquela criança pobre, filho de uma camponesa pobre, Maria, sua mãe, que era uma jovenzita, não tinha mais do que 14 ou 15 anos, desde que o anjo do Senhor apareceu a ela e deu a ela a notícia de que ela seria mãe do Salvador. Como que há mais de 2000 anos, nas terras remotas da antiga Palestina, lá em Belém, como que naquele mundo anterior ao nosso, 2 milênios antes de nós, aquela criança que nasceu lá naquela simples manjedoura, tenha se perpetuado na história. Mais do que se perpetuar na história, ele varou décadas, séculos e milênios. Ele está presente nas páginas da história. E por mais que ateus, filósofos e mesmo teólogos que se valem apenas da ciência da teologia possam jogá-lo na conta do mito ou da ficção ou da lenda, mas este homem, este personagem, Jesus Cristo de Nazaré, varou os séculos e os milênios, está presente nas páginas da história, e nós hoje estamos aqui reunidos em seu nome e falando a respeito de seu nome. É um maravilhamento que inunda o meu coração, que enche a minha alma de entusiasmo quando eu penso em Jesus, quando eu falo em Jesus, de maneira que eu fico pensando o seguinte: eu devo amar a Jesus sim, nós devemos amar a Jesus sim, porque não há nenhum personagem na história que se assemelhe, que possa ser comparado a Jesus de Nazaré. Nós apreciamos a inventividade de Thomas Edison, a bravura de Tiradentes, a justiça de Abraão Lincoln, a sabedoria de Salomão, mas a Bíblia diz que um rei tremeu, profecias se cumpriram, a história dividiu-se em duas partes, desde que Deus se fez carne e habitou entre nós. Desde que Ele andou aqui, Ele influenciou até a contagem dos anos, a maneira como nós lemos o calendário e contamos os anos, foi mudado e influenciado por Ele desde que Ele andou aqui. Que homem é este? Que personagem é este? A pergunta que ainda hoje circula aos meios acadêmicos é: quem é Jesus? E eu dou ênfase à pergunta e digo a vocês hoje: é mesmo, quem é este homem? Que desde que Ele andou aqui já se questionavam, inclusive entre os discípulos: quem é este? Que até o vento e o mar Ele manda e lhes obedece. Quem é este homem que está presente nas páginas da história? Quem é Ele?
que não andou lado a lado com as elites políticas do seu tempo, não foi parceiro de Pilatos, nunca foi na porta de Pilatos, ou de Herodes, ou de César, para fazer algum acordo político, nunca fez aliança com a elite religiosa do seu tempo, que estava arrastando uma religião já adoecida, denunciada por ele mesmo. Quem é este homem? Jesus Cristo de Nazaré, que apesar de ter caminhado exaustivamente quilômetros e mais quilômetros a pé, mas nunca saiu do seu país, não produziu nada na dimensão da literatura, não deixou uma só linha escrita de absolutamente nada. Quem é ele? Que apesar de não ter escrito nada, apesar de não ter feito alianças políticas, religiosas com as elites do seu tempo, apesar de ser um andarilho que andou entre pobres, entre exauridos, entre marginalizados como prostitutas, e deu voz a mulheres que eram estigmatizadas, resgatando a sua dignidade, como foi o caso da mulher samaritana, e a mulher apanhada no próprio ato do adultério, que ele a perdoou incondicionalmente. Quem é este homem que andou entre os pobres do seu tempo, mas ele marcou a história de tal modo que não há nos anais da história nenhum só personagem que possa ser comparado a Jesus Cristo de Nazaré. De modo que quando nós queremos pensar no melhor da literatura, nós temos Shakespeare, Dostoiévski, Cervantes, Camões. Nós podemos citar na política o nome de Nelson Mandela, Winston Churchill e Franklin Delano Roosevelt nos Estados Unidos, e Winston Churchill na Inglaterra. Aqui no Brasil, o nosso mineiro Juscelino Kubitschek. Se pensarmos no esporte, nós podemos citar o nome de Edson Arantes do Nascimento, Pelé no futebol, Ayrton Senna no automobilismo e Michael Jordan no basquete lá nos Estados Unidos. Se pensarmos na dimensão humanitária, Madre Teresa de Calcutá, Albert Schweitzer e Albert Sabin. Nós podemos citar nomes e nomes que marcaram na história da filosofia, na história dos gestos de solidariedade humanitária, nomes que marcaram na história da sociologia. Mas quando nós queremos citar o nome que está acima de todo o nome que não há nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, outro nome pelo qual importa que devamos ser salvos, com certeza nós temos que nos reportar ao nome eterno, sublime, excelso, maravilhoso, magnífico de Jesus Cristo de Nazaré. Eu fico maravilhado com Jesus de Nazaré, porque quando nós queremos ouvir bons poetas, nós podemos ler Olavo Bilac, Carlos Drummond de Andrade. Nós conhecemos oradores tremendos na história, como Martin Luther King, John Kennedy e Ronald Reagan, mas nunca se levantou um só homem que tenha jamais falado como Jesus Cristo de Nazaré falou. Eu fico impressionado, maravilhado com este homem, Jesus de Nazaré, e já se foram mais de 2000 anos, e ele já deixou o alerta lá atrás, há mais de 2000 anos, cuidado, porque apesar de toda esta beleza, apesar de todo este encanto, apesar da mensagem de Jesus ser única, apesar da mensagem de Jesus ser singular, mas nós precisamos prestar atenção, porque falsos mestres,
falsos profetas, falsos cristos surgem com uma mensagem enganadora, com uma mensagem que é uma negação da mensagem de Jesus de Nazaré, uma mensagem que é uma mensagem anticristo, uma mensagem anticristã. E todos vocês sabem muito bem que anticristo na Bíblia não é só, ou não será só, aquele líder político com poderes satânicos e com poderes políticos, sociais, econômicos, que está na conta da escatologia futurista e que vai com um plano de governo único controlar o mundo num período que nós chamamos na escatologia de grande tribulação. O anticristo na Bíblia não se refere só a este personagem. Anticristo na Bíblia pode ser qualquer pastor, qualquer pregador, pode ser também qualquer pastor, qualquer pregador, qualquer evangelista, qualquer igreja, qualquer crente que ouse pregar uma mensagem que não tenha vínculo com o Calvário, qualquer um que ousar pregar uma mensagem que não tenha conexão com a cruz, que não tenha vínculo com o Cristo ressurreto, este é o anticristo. Você pode me dizer, mas pastor Nilson, você não está sendo um tanto radical? Não, acredito que não, porque esta fala não é minha. Eu estou apenas reproduzindo o que outros já falaram. Por exemplo, João. Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho segundo escreveu, perdão, não é Evangelho, Epístola. Na primeira epístola, segundo escreveu João. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 2. Primeira epístola de João, não é o Evangelho, é epístola, lá no finalzinho da Bíblia. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo de número 18. Ouçam o que diz: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, como ouvistes que vem o, artigo definido, o anticristo, ele está se referindo a esse líder mundial, com um plano de governo único, o anticristo, que Paulo chama na segunda carta aos Tessalonicenses de homem do pecado, filho da perdição. Como ouvistes que vem o anticristo, vírgula, também agora muitos, olha o que João vai dizer agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é já a última hora. E quais são, ou qual é a característica que identifica esses muitos anticristos que João diz que vai surgir, ou que já tem surgido? Porque João estava escrevendo isso lá nos seus dias. João já estava fazendo esta afirmação há mais de 2000 anos. Vejam, qual é a característica principal? Que é que caracteriza esses muitos anticristos que têm surgido, como João está escrevendo aqui? Basta ler os versículos que se seguem. Por exemplo, o versículo de número 22, do mesmo capítulo, olha o que ele diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E ele responde: este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, disse João, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós
do Filho e do Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Olha aí o que João está falando. Eu estou reproduzindo o que João já disse lá atrás. Muitos anticristos têm surgido, e o que caracteriza esses anticristos que têm surgido, que vos procuram enganar, como disse João aqui, é que eles têm uma mensagem, e esta mensagem é sutil, é só uma sutileza, quase que passa batido, quase que passa imperceptivelmente, você não vê. É uma mensagem que parece ser redonda, parece ser íntegra, parece ser séria, mas uma ligeira análise do seu conteúdo, você percebe que ela é uma negação da pessoa de Jesus. E João diz: todo aquele que nega o Filho, nega o Pai. E este é o espírito do anticristo. Ele quer torcer, ele quer negar, ele quer produzir o contrário na vida das pessoas daquilo que a palavra de Deus produziria. Ele quer pregar uma mensagem que é o reverso, que é uma negação, que é uma contrariedade da mensagem do Cristo ressurreto. Mas, meus queridos irmãos, nós não podemos cair neste engano, e nós só seremos enganados se nós nos afastarmos da cruz, se nós nos desligarmos do evangelho da cruz, se nós continuarmos conectados à mensagem da cruz, ligados à pessoa do Cristo ressurreto. Com certeza nós seremos a igreja de Jesus, que continua ainda levantando a bandeira da cruz, crendo no poder da cruz e anunciando o evangelho de Jesus Cristo aos quatro cantos da terra. Então vejam bem, eu pontuei para falar a vocês aqui, e vou fazer isso de maneira rápida agora. Eu pontuei rapidamente aqui 3 mensagens. Não é que se resume nisso, há muitas outras, mas 3 mensagens já nos dá um norte, já nos dá um fio condutor, já nos dá uma diretriz para nós percebermos, para nós entendermos por onde devemos caminhar. 3 mensagens que nós precisamos prestar atenção para não cairmos na tentação de ter esta pregação que parece ser de Jesus e não é. 3 pregações apenas eu quero falar para vocês, compartilhar com vocês aqui hoje à noite. A primeira é a seguinte: se nós pregarmos salvação pelas obras, se nós pregarmos salvação pelas obras, nós não estamos falando de Jesus. Se pregarmos salvação pelas obras, nós não estamos falando de Jesus. Vejam comigo, carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículos de número 8 e 9. Ouçam o que diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Simplesmente nós temos esta afirmação do apóstolo Paulo: a salvação é pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Meus queridos irmãos, nós temos que manter na nossa mente, nós não podemos deixar ser apagado da nossa memória
com facilidade o evento da cruz, porque foi exatamente no evento da cruz, quando Jesus estava pendurado entre dois ladrões, pregado naquela rude cruz, coroado de espinhos, esvaindo-se em sangue, e Jesus pendurado naquela cruz, esvaindo-se em sangue, deu o mais espetacular de todos os brados que já pode ser dado por um homem na face da terra. Por exemplo, nós brasileiros celebramos no dia 7 de setembro a independência do Brasil, quando Dom Pedro I, aquele bravo herói, deu um grito e proclamou a liberdade da nossa pátria. Mas eu não estou me referindo a este grito, não estou me referindo aos grandes gritos de guerras dos mais célebres imperadores que a história da humanidade já conheceu. Eu estou me referindo ao brado dos brados. Foi o maior brado da história, quando na cruz Jesus bradou dizendo: consumatum est, em latim, está consumado, está consumado. Esta frase, está consumado, que foi o brado que ecoou dos lábios de Jesus, não pode ser apagado da memória de nenhum cristão. Todo verdadeiro e legítimo cristão, quando toca no pão e quando participa do cálice, em memória de Cristo, como Ele nos ensinou, ecoa na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração o seu brado: está consumado. Porque quando Ele disse está consumado, o véu do santuário rasgou-se de cima para baixo, e nós fomos libertados do pecado, nós fomos livres da escravidão. Está pago, está feito, está consumado. Toda a dívida foi cancelada pelo sangue maravilhoso de Cristo Jesus, derramado na cruz do Calvário. E nós podemos agora levantar as mãos e dizer: livres, livres, finalmente livres, porque pelo brado do Calvário nós podemos contar com a nossa liberdade. Louvado seja o nome do Senhor. E você me pergunta: pastor, e agora, depois deste brado, o que é que eu tenho que fazer? Eu te respondo: nada. Mas como nada? Nada. Tudo o que precisava ser feito, Cristo Jesus fez na cruz. Está consumado, está pago. Não são os seus méritos, não é o seu rigor religioso, não é o seu tradicionalismo religioso, é o mérito de Cristo. Foi o seu sangue vertido na cruz do Calvário. Está pago, está feito, está consumado. Queridos irmãos, sabe uma coisa que me deixa muito triste e preocupado nos dias atuais? É que agora, recentemente, 31 de outubro do ano passado, de 2017, o mundo todo deu atenção à celebração do 5º centenário da Reforma Protestante. 500 anos desde que o monge agostiniano fixou 95 teses na porta da igreja do Castelo em Wittenberg, na Alemanha, e deflagrou o processo da Reforma Protestante. Lutero estava desafiando o Papa, o clero, a igreja estatal, a igreja imperial, a igreja medieval. Lutero estava desafiando a venda das indulgências, questionando toda aquela bagunça que a igreja romana estava fazendo em nome de Deus, em nome da fé. Uma igreja que há muito já havia se divorciado do Evangelho de Jesus, havia se afastado da doutrina dos apóstolos, e
e agora estava vendendo perdão de pecados, estava vendendo indulgências, uma bula que o Papa emitia para quem desejava ser salvo. E Lutero lê Romanos 1,17, o justo viverá pela fé, e ele diz, está errado, e eu vou protestar, porque não é mérito nosso, não é o Papa e nem você que pode adquirir o perdão dos seus pecados e nem a sua salvação. E sabe o que é que me deixa preocupado e aborrecido? É que passaram-se 500 anos desde que Lutero pregou as 95 teses protestando contra esta bagunça da igreja romana, e hoje nós temos visto aí alguns intitulados apóstolos, alguns pastores, pregadores, uma corja de homens irresponsáveis, negligentes, que não temem a Deus, que não temem a palavra de Deus, e está vendendo de novo as indulgências, e está barateando o evangelho, está mercadejando a palavra de Deus. Eu digo, este não é o evangelho de Jesus Cristo. No evangelho de Jesus Cristo não há nada mais a ser feito, porque o que tinha que ser feito Jesus já fez. A tua dívida foi paga, está consumado, está consumado, está consumado, já foi pago. Nós não podemos nos calar diante deste falso evangelho que está sendo pregado nos rádios, na televisão e nos púlpitos de algumas igrejas evangélicas deste país. Porque o evangelho de Jesus Cristo prega que você é salvo pela graça, mediante a fé. Nós estamos aqui, meus queridos irmãos, e compreendemos muito bem que nós pagamos um preço, há sim um preço a ser pago. Sabe, eu faço questão de sempre fazer esta observação, porque muitas vezes nós que somos herdeiros de uma tradição católica, muitas vezes nós repetimos muitas coisas que é dito lá, só muda o rótulo, mas às vezes é a mesma coisa. Por exemplo, lá na igreja católica diz pagar penitência, aqui a gente fala pagar o preço, a mesma coisa. Então eu faço questão sempre de fazer esta observação, porque há sim um preço a ser pago, nós pagamos um preço, mas o preço que pagamos não é pela salvação. O preço que pagamos é pela decisão que tomamos de assumir a cruz de Jesus. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Este é o preço que pagamos. Pela renúncia, porque renunciamos o mundo, renunciamos o pecado, e a caminhada cristã é uma caminhada cheia de altos e baixos. Não tem esse evangelho que diz, não, você não pode sofrer, vai dar tudo certo. É uma irresponsabilidade, será uma irresponsabilidade da minha parte, se eu chegar aqui hoje e dizer, irmãos, 2018, beleza, pode contar, certinho, redondo, ninguém vai ficar doente, ninguém vai sofrer, vai dar tudo certo. É uma irresponsabilidade minha se eu disser isso aqui hoje. Eu não posso garantir isso para vocês. Não, Jesus não garantiu, que eu vou garantir. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, disse Jesus, porque eu venci o mundo. A promessa do evangelho não é que você vai passar pela vida sem problemas. A promessa do evangelho não é que você vai passar 2018 sem dificuldades. Não, a promessa do evangelho é que você vai passar pela vida, você vai enfrentar 2018 e pode acontecer coisas boas e coisas ruins, mas independente das circunstâncias, independente das coisas que acontecerem, se forem boas ou ruins, Cristo em todas estas coisas estará conosco, estará com a sua igreja, estará com você, e você pode levantar a tua cabeça e seguir em frente, porque nenhum vendaval é forte demais para apagar a fé, a esperança e a convicção do coração de que nós seguimos os passos da pessoa mais maravilhosa, a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Esta é a beleza da mensagem cristã. Se pregarmos salvação pelas obras,
nós não estamos falando de Jesus. As religiões esotéricas fazem assim, pregam assim. As religiões orientais pregam assim. Há uma pregação no catolicismo assim. As igrejas neopentecostais andam pregando assim. Mas nós, se estamos conectados à mensagem do Evangelho, precisamos ter em mente que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós estamos aqui debaixo da bondade, da graça e da misericórdia salvadora de Jesus Cristo nosso Senhor. Ou pregamos salvação pela graça, ou nós não estamos falando de Jesus. Segundo, se nós não pregarmos a mensagem da cruz, nós não estamos falando de Jesus. Se não pregarmos a mensagem da cruz, nós não estamos falando de Jesus. Abra sua Bíblia comigo. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 15. Ou seja, 15 não, 18. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 18. Você está comigo? Quantos estão comigo? Diga amém. Está acompanhando? Está claro? Capítulo 1, versículo 18 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ouçam o que diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Queridos irmãos, se nós não pregarmos a mensagem da cruz, nós não estamos falando de Jesus. Eu fico impressionado, e não se escandalizem, não se sintam em desconforto com o que vou dizer, mas eu fico não só impressionado, como muitas vezes eu fico até irritado com alguns cultos em algumas igrejas, onde se fala de tudo. Se fala de demônio, fala de anjo. Estou vendo anjo. Estou vendo um cavalo branco, sempre branco. Estou vendo uma bola de fogo. Olha o diabo, o demônio. E parece assim que provoca uma euforia em alguns ambientes, quando você dá ênfase ou destaca estas coisas. Fala-se de tudo, mas não fala de Jesus. Se nós estamos pregando Jesus de cima do púlpito da igreja, nós não podemos esquecer jamais do que Paulo escreveu na carta aos Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 14. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo de número 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz.
Meus queridos irmãos, nós viemos aqui hoje à noite, e a igreja aqui em Séries está participando do projeto de vida, 12 dias aqui, iniciando o ano, na expectativa da vitória vinda da parte de Deus, e o nosso compromisso é com a mensagem da cruz, com o Evangelho de Cristo. Você não veio aqui porque está com medo do mal olhado, ou da praga de fulano, ou de Beltrano, ou de Ciclano, ou da maldição sei lá de quem, ou para fazer o descarrego sei lá do que. Você veio aqui porque você está debaixo do sangue maravilhoso de Cristo, derramado na cruz do Calvário, e nós não devemos nada ao diabo, nem ao inferno, nem ao mundo, nem ao pecado, porque nós já fomos comprados pelo bom preço que foi pago na cruz do Calvário. Anunciamos a mensagem da cruz, ou nós não estamos falando de Jesus. Queridos, eu fico muito impressionado, como disse, muitas vezes até irritado, com tanta ênfase que se dá a tantas outras coisas, e Jesus não é o centro. Eu penso que algumas igrejas neste país, deixa eu falar baixo só para nós aqui, algumas igrejas neste país tinha que tirar o título de igreja ou o rótulo de igreja cristã na fachada. Igreja cristã. Não faz o menor sentido uma igreja evangélica ter o rótulo de igreja evangélica ou igreja cristã, se o cerne da sua pregação, se o eixo da sua mensagem não é a pessoa de Jesus Cristo. Não faz o menor sentido. Pregações que rodopiam em torno de personagens do Antigo Testamento. Personagens do Antigo Testamento. E assim, eu não estou falando que você não pode pregar sobre nenhum personagem do Antigo Testamento. Eu prego sobre os personagens do Antigo Testamento. Já preguei muito sobre José, sobre Daniel, sobre Davi, sobre Samuel, sobre Elias. Não estou dizendo isso. Podemos e devemos. Eu creio em toda a Bíblia como palavra inspirada de Deus. Não creio em parte, eu creio em toda a Bíblia, palavra de Deus inspirada para nós, para o nosso ensino, para o nosso crescimento espiritual. Eu creio em toda a Bíblia, mas não é possível que nós vamos ficar assistindo gente com o suprassumo da ignorância, assumindo o púlpito da igreja, para manipular o povo com técnicas e com subterfúgios, para poder mexer com a multidão e rodopiando em torno de personagens, contando a história do personagem pelo personagem, sem contextualização, sem aplicação, uma exegese, se é que podemos chamar de exegese, frajuta, uma hermenêutica tosca, e fazendo aquelas... Eu fico impressionado, e meu Deus, o que é isso? O que é que nós estamos ouvindo? Se nós não pregarmos a mensagem da cruz e entender que a chave hermenêutica de leitura da Bíblia é Cristo, a nossa mensagem tem que passar pelo crivo, não é do filósofo e nem do teólogo. A nossa pregação precisa passar pelo crivo de Cristo. E a pregação de Cristo é uma pregação simples. A mensagem de Cristo é uma mensagem simples. Não tem essas invenções. A pessoa quer, não, eu preciso impressionar o meu auditório, eu preciso garantir a minha agenda aqui de volta, eu preciso marcar território, eu preciso falar uma coisa que ninguém viu, que ninguém nunca ouviu, que ninguém nunca falou. Então esquece, você nunca vai falar o que ninguém nunca falou. Não, mas eu quero, não, você não inventou a roda. Prega simples, prega a mensagem do reino de Deus, prega a mensagem de Cristo. Eu disse e repito, eu creio em toda a Bíblia como palavra de Deus inspirada. Se você ler Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles estão apontando quem? Cristo. Se você ler os livros históricos da Bíblia, que começam em Josué, eles estão apontando quem? Cristo.
Se você lê os livros poéticos da Bíblia que começam em Jó, eles estão apontando quem? Cristo. Se você lê os livros proféticos da Bíblia que começam com Isaías, apontam quem? Cristo. Continue lendo e você chega no Novo Testamento. Se você lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles estão falando do quê? Nascimento, vida, obra, morte e ressurreição de Cristo. Se você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que em Atos dos Apóstolos nós temos uma igreja energizada no poder do Espírito Santo, que anuncia que aquele que foi crucificado, Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos e vive para sempre. O tema da mensagem da igreja primitiva era Cristo. Se você lê as cartas de Paulo, que começam em Romanos, o grande tema do apóstolo Paulo era Cristo, a ponto dele mesmo escrever: eu decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Se você continuar lendo a Bíblia, você chega nas cartas gerais, e nas cartas gerais eles falam de quem? Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 1: antigamente Deus falou aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias tem nos falado pelo Filho, a quem constituiu sobre todas as coisas. E se você chegar no livro do Apocalipse, o Apocalipse não é falando, o Apocalipse não está lá na Bíblia para falar da besta, ou do falso profeta, ou do dragão, ou dos 144 mil, ou das duas testemunhas. O grande tema do Apocalipse é o Cordeiro que foi morto, mas vive para sempre, e todas as nações se dobrarão, e todos os povos da terra cantarão que Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Nós pregamos a mensagem. Melhora o retorno para mim, por favor. Onde é que está o som? Melhora aqui. Obrigado. Se nós não pregarmos a mensagem da cruz, nós não estamos falando de Jesus. Irmãos, nesse ponto, ou nesse tópico, a minha fala é uma fala de protesto. Chega de mensagens vazias, de conteúdos. Chega desse emocionalismo barato. Por favor, não se ofendam, não se constranjam. Eu não vim aqui criticar ninguém e falar do modo de ninguém, como prega ou como deixou de pregar. Eu entendo, cada um tem um estilo, cada um fala de uma forma. Uns falam parado, uns falam acelerado, outros falam calmo, uns têm a voz grave, outros têm a voz fina, outros têm a voz rouca, outros têm a voz limpa. Não é isso que estamos questionando, mas por favor, eu não sou radical. Eu entendo que o pastor da igreja, o ministro de louvor, o cantor, eu entendo que ele vem, que ele quebra o gelo, que ele incentiva a igreja à adoração. Pega na mão do irmão aí, irmão, vamos orar agora, vamos cantar juntos, levante a mão para o céu e tal, olhe para o seu irmão, declara aí uma palavra de fé, de esperança para ele. Amém. Tudo isso faz parte, eu compreendo perfeitamente. Eu sou pastor de igreja, apesar de atualmente estar só como itinerante, mas pastoreei a igreja uns 10 anos da minha vida. E recentemente agora saí para a itinerância, depois de voltar do campo missionário. Eu entendo perfeitamente, mas não é possível que um pregador vai ficar com o microfone uma hora com o microfone na mão. Fala meia dúzia de palavras, cutuca seu irmão. Mais 2 palavras, olha no olho dele. Mais 3 palavras, bate o pé. Mais 3 palavras, levanta, senta, roda, abre a mão, fecha a mão, põe a mão na cabeça dele, cutuca ele de novo, dá um catucão, pisa de novo, levanta, senta, roda. Não é possível. O Deus hoje foi um poder muito grande. Foi um poder, foi. E o pregador pregou o quê? Foi tanto poder que eu nem sei. Como? Outro dia alguém falou para mim assim: foi tanto poder que o pregador nem abriu a Bíblia para pregar. Aí eu perguntei: e o poder veio de onde então? Porque eu creio no poder que vem da palavra. Avivamento nasce da palavra. Se não saiu do texto, se não saiu da Bíblia, se não leu a Bíblia, se nem sequer leu o texto, veio de onde? Que poder é este? O
poder de Jesus não é o poder do espetáculo. O poder de Jesus não é o poder do show gospel. O poder de Jesus não é o poder da balada gospel. O poder de Jesus não é o poder dessa movimentação generalizada do movimento evangélico brasileiro. O poder de Jesus é o poder dado a homens e mulheres que se levantem como testemunhas, como ele disse lá em Água. Ele disse, Lucas escreveu lá em Atos capítulo 1, versículo 8: vocês vão receber o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vocês, para serem as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. O poder de Jesus é o poder de levantar homens e mulheres cheios do seu Espírito para anunciar a loucura da pregação da cruz, para anunciar o escândalo da cruz, para anunciar a todos os homens e mulheres que é possível começar de novo, é possível reatar a aliança com Deus, é possível se achegar a Deus, é possível ter pecados perdoados, é possível sim, basta reconhecer o sacrifício de Cristo e confessar com a sua boca e crer com o seu coração, e então será salvo. Este é o nosso grande chamado, e esta igreja está aqui para isto. Louvado seja o nome do Senhor. Levante a sua mão para o céu se você concorda e crê com esta palavra, e glorifique o nome eterno, excelso, sublime e maravilhoso de Jesus Cristo de Nazaré. 3, e eu vou terminar. Já querem que eu termine, não é? O silêncio me diz. 3, se não pregarmos a doutrina da ressurreição, não estamos falando de Jesus. Se não pregarmos a doutrina da ressurreição, nós não estamos falando de Jesus. Queridos, ressurreição é doutrina fundamental na mensagem cristã. Vou repetir: a doutrina da ressurreição é fundamental na mensagem cristã. É tão fundamental que quando Paulo ouviu dizer que havia uma confusão enorme na igreja de Corinto, porque alguns não criam na doutrina da ressurreição e estavam até ensinando que os mortos não ressuscitam, Paulo escreveu na primeira carta, capítulo 15, versículo 12: por que vocês estão dizendo aí que não há ressurreição de mortos? Se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, e é vã a fé de vocês. Versículo 20, Paulo diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mensagem é fundamental na mensagem cristã. Sabe por quê? Porque a mensagem mais fenomenal, a mensagem mais espetacular que nós temos para anunciar a este mundo é que aquele que foi morto e crucificado, aquele que foi crucificado e morto e sepultado numa sepultura de José de Arimateia, este mesmo Jesus Cristo ressuscitou e vive para todo o sempre. Se você me perguntar hoje à noite: pastor Nilson, o que foi que tornou a mensagem de Jesus diferente dos sistemas religiosos dos seus dias? Eu te respondo: o que tornou a mensagem de Jesus diferente dos sistemas religiosos dos seus dias é que Ele ressuscitou. O túmulo está vazio. Nenhuma religião no mundo pode pregar a doutrina da ressurreição. Ou aliás, até podem, mas não vai fazer sentido. Por exemplo, islamismo, pregar a ressurreição, não faz sentido. Maomé não ressuscitou. Budismo pode até pregar, mas não faz sentido para o budismo. Buda não ressuscitou. Mormonismo pode pregar também, mas não faz o menor sentido. Joseph Smith não ressuscitou. No zoroastrismo, Zoroastro não ressuscitou. Em nenhum ismo do mundo. Mas no cristianismo, era domingo de madrugada. O dia não tinha clareado ainda. As mulheres foram visitar o túmulo de Jesus. Foram levando algumas especiarias para perfumar o corpo, para ajudar no estado de putrificação.
E para surpresa delas, a pedra estava removida fora do seu lugar. E elas ficaram apavoradas e tentaram ver o que estava acontecendo. E foram surpreendidas por um ser angelical que anunciou a elas a notícia mais espetacular, a notícia mais alvissareira, a notícia mais gloriosa que o mundo já pôde ouvir, a notícia mais extraordinária que já circulou o planeta Terra. Tem mais de 2000 anos de história. A maior notícia não foi quando Elvis Presley fez um show no Havaí em 1973, e nem quando o homem pisou na lua pela primeira vez. A maior notícia que já circulou o planeta foi há mais de 2000 anos, quando aquele anjo chegou perto daquelas mulheres e disse: por que buscai dentre os mortos aquele que não está mais aqui? Porque ressuscitou, ele vive. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo ressuscitou e vive para sempre. Ele vive. O túmulo está vazio. E o apóstolo Paulo estava pregando lá em Atenas. Na verdade, ele entrou num verdadeiro debate com filósofos epicureus e estoicos no centro intelectual do mundo daquela época em Atenas. E quando Paulo começou a discutir com eles, capítulo 17, versículo 18 de Atos, diz o texto que alguns dos filósofos epicureus e estoicos começaram a contender com Paulo, perguntando o seguinte: o que esse tagarela quer dizer? Outros diziam: parece pregador de estranhos deuses. Por que eles estavam chamando Paulo de tagarela e dizendo que Paulo parecia pregador de estranhos deuses? O versículo responde: porque pregava a Jesus e a ressurreição. A mensagem que incomoda eles é falar de Jesus e da ressurreição. Você sabe que às vezes eu fico pensando que alguns crentes têm esse comportamento aqui, dos epicureus, dos filósofos epicureus e estoicos. Olha o anjo aí, estou vendo uma bola de fogo. Eita! Jesus ressuscitou. Ouvi falar mesmo. Cristo vive. Um dia o pastor pregou mesmo na igreja que Cristo vive. Jesus ressuscitou, o túmulo está vazio. E alguns ficam assim olhando para o cara de paisagem. E você e eu só estamos aqui porque existe um túmulo vazio. Existe um túmulo vazio. Sabe por que este projeto de vida está acontecendo? Porque um túmulo está vazio. Sabe por que você pode confiar em caminhar em 2018, independente da situação, das circunstâncias? Porque um túmulo está vazio. O túmulo de Jesus está vazio. E mais, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo do número 38 ao 42. Ouçam o que diz. 10 de Atos, capítulo 10, versículo 38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Meus queridos irmãos e irmãs, olhem para mim, por favor. Deixa eu lhes dizer, aqui se fecha, aqui está o eixo da mensagem cristã, aqui está o ponto central da mensagem cristã, o ponto central, o eixo, o cerne
cerne da mensagem cristã é que quem teve o último grande brado da vitória não foi Pilatos, nem Caifás e Anás, nem foi Barrabás, nem foi a multidão que gritou: solta Barrabás e prenda Jesus, não foi César. Quem teve o último grande brado da vitória não foi o comunismo, nem o socialismo e nem o capitalismo. Quem teve o último grande brado da vitória foi aquele que, depois de ter ressuscitado, apareceu aos seus discípulos e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Agora vão pelo mundo todo e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quero dizer a esta igreja hoje à noite, eu quero dizer a este povo hoje à noite: a nossa pregação não termina em um cadáver, a nossa pregação não termina em uma sepultura, a nossa pregação não se acaba em um defunto, a nossa pregação é concretizada naquele que desceu às profundezas do inferno, tomou a chave do inferno e da morte, subiu aos céus e brevemente voltará montado num cavalo branco, e na sua coxa estará escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Jesus desta igreja vive, vive, vive e vive para sempre. Levante as suas mãos para os céus. Ora xaracalamanderê manai, ora xaracalamandarabachadalai. Levante as suas mãos para os céus. Lá na galeria, lá atrás, lá embaixo da galeria, aqui à frente, aqui do meu lado esquerdo, aqui do meu lado direito, em nome de Jesus e pelo poder desta palavra, eu quero profetizar a esta igreja, no nome do Cristo ressurreto. Nós estamos de pé e vamos continuar de pé enquanto tiver compromisso com a mensagem da cruz de Jesus Cristo. O projeto de vida está nos chamando para esse desafio. Esse é o nosso lema, esse é o nosso mote. Receba aí agora, meu irmão, minha irmã, jovem, moça, rapaz, o poder que desce do alto, a unção divina, a graça de Deus, o poder de Deus, a renovação divina sobre você agora. Seja renovado, cheio do Espírito Santo agora. O Espírito Santo que veio sobre os 120, o Espírito Santo que veio no dia de Pentecostes, o Espírito Santo que ungiu a Jesus de Nazaré, o Espírito Santo que ressuscitou a Jesus de Nazaré. Este mesmo Espírito Santo nos foi dado e está conosco hoje à noite. Se você crê, abra a tua boca agora, seja batizado agora no Espírito Santo, seja cheio, renovado, transformado, cheio da unção divina agora. Eu quero convidar a igreja para se colocar de pé. Oh, aleluia, 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 aleluia. Se tem uma coisa que enche o meu coração, que enche a minha alma de gozo, de entusiasmo, de alegria, é falar de Jesus. Jesus é maravilhoso. Jesus é sem igual, é sem comparação. Não há nenhuma mensagem mais nobre do que a mensagem de Jesus de Nazaré. E hoje à noite, eu peço a autorização do pastor para convidar, se há entre nós alguém que ainda não decidiu a sua vida por Jesus, se há entre nós uma vida, um homem, uma mulher, um moço, uma moça, um senhor, uma senhora, que ainda não decidiu a sua vida por este homem, Jesus. Não é falar que tem Jesus no coração não, porque isso todo mundo fala. Ah, já tem Jesus no meu coração. Isso aí todo mundo fala.
Não é dizer que vai passar para a lei dos crentes também, porque isso não existe, passar para a lei de crente. Não é dizer que vai mudar de religião, porque também não é mudar de religião. É decidir a vida por Jesus. É dizer, Jesus, a partir de hoje está aqui a minha vida. Eu entrego ela a Ti, toma a minha frente, toma a minha direção. A partir de hoje eu quero que os meus princípios e os meus valores sejam regidos pelos Teus princípios, pelos Teus valores. Eu quero que o Senhor seja Senhor da minha vida. Eu quero que o Senhor dirija os meus passos. Entregar a vida a Jesus, não é dizer que tem Jesus no coração, mas continua com a vida torta, continua com a vida no pecado, continua com a vida sem arrependimento, continua com a vida oca, vazia, sem graça, sem alegria, sem felicidade. Não, entregar a vida a Jesus e dizer, Senhor, eu quero que o Senhor entre na minha vida e no meu caminho. Eu quero que o Senhor dirija os meus passos. Se há entre nós um homem, uma mulher, um senhor, uma senhora, eu quero lhe convidar que você saia do seu lugar rapidamente e venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Venha rapidamente. Onde há uma pessoa, onde há um senhor, onde há uma senhora, venha. Aqui vem chegando uma senhora. Acompanhe ela, alguém. Onde mais? Venha. Olhe do seu lado, meu irmão, minha irmã. Eu gostaria que você olhasse do seu lado. Eu queria que você olhasse do seu lado e visse se há alguém, um moço, uma moça, de repente alguém que você convidou. Você convidou esta pessoa para vir participar do projeto de vida. E você trouxe esta pessoa e ela veio e está aqui, ouviu a pregação do Evangelho. E agora esta pessoa precisa vir também. Eu queria que você olhasse para ela, convidasse ela e viesse junto com ela. Trouxesse esta pessoa junto com você aqui à frente. Vem em nome de Jesus. Entregar a vida para Jesus é a decisão mais espetacular. É a decisão mais nobre que um homem, que uma mulher pode ter. É a decisão mais extraordinária que um homem, que um moço, que uma moça pode tomar. É a decisão de entregar a vida a Cristo. Vem em nome de Jesus, eu estou lhe convidando. Hoje é a tua oportunidade. Hoje é o dia que você precisa tomar essa decisão. Porque Jesus entregou a sua vida na cruz por você, por te amar. Seu sangue derramado na cruz, como disse o evangelista Billy Graham, que ainda vive com 99 anos, norte-americano, pastor norte-americano, considerado o maior evangelista do século XX. Ele pregando disse que o sangue de Jesus derramado naquela cruz era Deus dizendo a você, eu te amo, eu te amo, eu te amo. O sangue de Jesus foi derramado por amor a você. E agora tudo que você tem que fazer é se abrir a este amor e dizer, eu quero este amor, eu recebo este amor, eu aceito este amor, eu sou indigno deste amor, eu não mereço este amor, mas eu recebo e aceito este amor. Venha em nome de Jesus, eu quero orar por você. A oportunidade é tua, e esta é a noite de salvação. Jesus quer entrar na tua vida, quer entrar na tua casa, Ele quer mudar conceitos e valores, Ele quer mudar o destino da tua vida, Ele quer ser parceiro com você na construção da tua história. Ele quer tomar-te pela tua mão e andar com você e caminhar com você e fazer com que você seja uma pessoa diferente para o resto da sua vida. Aqui está chegando mais um casal. A igreja poderia glorificar a Deus. Aqui está chegando mais um casal. Deus abençoe vocês, meus queridos. Onde está a terceira pessoa? Nós já temos aqui esta senhora. Temos aqui esse casal. Onde está mais uma pessoa? Terceira, não, a quarta. Onde está? Vem em nome de Jesus. Vem, eu quero orar por você. Nós vamos orar juntos. Pastores que aqui estão, nós vamos orar juntos agora no nome de Jesus. Venha enquanto é tempo. Venha porque hoje é o teu dia. Venha porque hoje é a tua oportunidade. Venha porque é uma noite de salvação. Venha porque Jesus hoje está dizendo a você, ao teu coração, eu te amo, eu te quero, filho meu, eu quero entrar na tua vida e na tua casa. Não resista à voz do Espírito Santo. Eu sei que o Espírito de Deus está falando com você. Você sabe que o Espírito de Deus falou ao teu coração. Você sentiu o teu coração palpitar mais forte. Você sentiu arrepios pelo teu corpo. Você sentiu algo diferente em você. E é o Espírito de Deus te falando, filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, volta-te para mim.
Filho meu, eu quero entrar na tua casa, eu quero entrar na tua vida, eu quero entrar nos teus negócios, eu quero mudar a tua a forma da tua vida, a maneira da tua existência. Eu quero dar novo sentido, eu quero dar novo rumo, eu quero ser Senhor da tua vida. Não resista à voz do Espírito Santo, Ele está falando com você. Vem em nome de Jesus. Eu preciso orar, eu preciso orar. E antes desta oração, eu queria que você viesse, porque eu gostaria de orar por você. Eu gostaria que você estivesse junto aqui na frente para orar por você. Por que eu tenho que ir aí à frente? Por que eu tenho que levantar minha mão e caminhar até a frente? Porque Jesus publicamente se expôs. E Jesus não caminhou uma distância daí onde você está até o púlpito. Jesus caminhou uma longa distância pela via que conhecemos hoje como Via Dolorosa em Jerusalém, arrastando uma cruz pesada sobre os seus ombros, e foi crucificado no Monte Caveira, e publicamente abriu os seus braços, e foi pregado, e entregou-se por você e por mim. Então você também precisa hoje tomar essa decisão de publicamente dar alguns passos daí de onde você está até aqui à frente. É óbvio que esses teus passos daí até aqui são uma maneira simbólica de você dizer: aqui estou publicamente confessando Jesus como meu Senhor, estou publicamente entregando a minha vida a Cristo. E você vai viver uma vida com Jesus, e Jesus vai mudar a tua forma de viver, a tua maneira de viver. Jesus vai mudar, vai transformar. Você vai ser uma pessoa diferente. Você vai viver a partir dos valores de Jesus. E não há nenhum personagem na história, nenhum homem que tenha princípios e valores eternos que vale a pena abrir mão da nossa própria vida para abraçar esta outra vida, a vida de Jesus, e apostar o nosso futuro na eternidade, a não ser a pessoa de Jesus de Nazaré. Não há nenhum outro personagem. Vale a pena você abrir mão da tua própria vida e abraçar a vida de Jesus, esta nova vida que é a vida de Jesus. Você pode apostar o teu futuro na eternidade, porque estes princípios, estes valores vão produzir um peso eterno para a tua vida. Levante as tuas mãos, irmãos. A igreja do Senhor, levante as mãos. Cante com as mãos levantadas. Quando Jesus estendeu as suas mãos, cante com as mãos levantadas. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Pai amado, neste momento eu tenho acabado de pregar a tua palavra. A mensagem que ministraste ao meu coração, entreguei à tua igreja. A esta igreja que é santa, que é pura, que é imaculada. A igreja que é chamada na tua palavra como a noiva do Cordeiro. Esta igreja se reúne aqui hoje, atentamente ouviu a tua palavra, a tua voz. E eu tenho consciência, Senhor, de que preguei a tua palavra da forma como ministraste ao meu coração. Quero tão somente te dar graças pela oportunidade que me deste de falar da tua palavra e de estar reunido com este povo que é o teu povo, com esta igreja que é a tua igreja. Mas eu oro a ti neste momento, porque aqui à frente estão estas vidas que se decidiram a ti, publicamente tomaram esta decisão, caminharam dando alguns passos dos lugares onde estavam assentados até a frente deste púlpito, deste altar.
Publicamente aqui eles estão confessando o Senhor. Publicamente eles estão aqui entregando as suas vidas a Ti. Diante da igreja, diante dos ministros do Senhor, diante do anjo desta igreja, diante dos céus. E eu te peço, acolhe-os em Teus braços. Perdoa os seus pecados. Ó Deus, coloca no coração deles a alegria e a certeza da vida eterna. A alegria da salvação e a certeza de vida eterna. Segure em suas mãos, que eles permaneçam firmes até o último dia de suas vidas. Que eles possam produzir para o Teu reino. Que eles possam gerar outros filhos na fé. Que eles possam fazer discípulos e cumprir a ordem do Senhor Jesus de fazer discípulos. Ó Deus, estamos aqui na Tua presença te dando graças por este projeto de vida 2018, por esses dias de cultos, pelas mensagens pregadas, os Teus ministros que já estiveram aqui pregando, outros que ainda virão após mim. Senhor, usa-os nas Tuas mãos poderosamente. Ó Deus, continue abençoando, edificando, consolando, confortando, exortando a Tua igreja, nos levantando na Tua presença, porque nós queremos naquele glorioso dia abraçar-Te, olhar nos Teus olhos, Te ver face a face e descansar nos Teus braços eternos. Ó Pai amado, eu Te dou louvor, Te dou graças pela confiança de hoje dar-me o privilégio de compartilhar a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade e por esta responsabilidade. No nome maravilhoso, eterno, sublime e excelso de Jesus. Amém, amém e amém.